Durante séculos, marinheiros juraram ter visto o holandês, voador atravessando tempestades impossíveis, um navio condenado, perdido entre a névoa e o oceano. Mas naquela noite, algo estava diferente. O holandês não parecia estar fugindo, ele parecia estar caçando. Então o mar começou a se mover, e algo colossal despertou nas profundezas. O primeiro avistamento aconteceu perto das Ilhas Faroé. 3 barcos pesqueiros atravessavam uma tempestade violenta quando viram algo surgindo entre os relâmpagos. Um navio, antigo, negro, grande demais para continuar navegando naquele mar. As velas estavam rasgadas, os mastros pareciam apodrecidos. Mesmo assim, a embarcação avançava contra as ondas como se a tempestade não existisse. Um dos pescadores jurou ter visto homens parados no convés, imóveis, observando o oceano. Então alguém reconheceu o símbolo no casco. O holandês voador, o navio amaldiçoado que jamais encontrava um porto. Alguns quiseram fugir imediatamente. Outros ficaram paralisados, porque havia algo errado naquela aparição. O holandês nunca navegava tão perto da costa. E naquela noite, ele não parecia perdido. Parecia procurar alguma coisa. O oceano começou a mudar nas horas seguintes. Primeiro, os peixes desapareceram. Depois, vieram os sons, ruídos graves vindos das profundezas, como se algo colossal estivesse se movendo sob as águas. As bússolas começaram a girar sem controle. Ondas surgiam do nada. Baleias apareceram mortas próximas da costa, e todas tinham marcas gigantescas no corpo, como se algo monstruoso tivesse tentado arrastá-las para o fundo do mar. Na madrugada seguinte, o holandês foi visto novamente, muito mais longe da tempestade, navegando em linha reta pelo Atlântico, como se estivesse seguindo um rastro invisível. Um cargueiro russo tentou acompanhar a embarcação usando radar, mas os equipamentos começaram a falhar. As luzes piscaram, o rádio morreu, e então, o oceano ficou completamente silencioso. Nenhum vento, nenhuma onda, apenas escuridão. Capitão do cargueiro relatou a última coisa que viu antes do contato ser perdido. O holandês não estava fugindo. Ele estava perseguindo alguma coisa. Então as águas começaram a subir, lentamente, como se algo gigantesco estivesse emergindo das profundezas do oceano. O desaparecimento do cargueiro russo se espalhou rapidamente pelos portos do Atlântico Norte. Mas não foi isso que assustou os marinheiros. Foi o áudio encontrado horas depois. Uma gravação curta, distorcida, coberta por interferências. No começo, só era possível ouvir chuva e metal rangendo. Depois, vieram os sons, ruídos graves, profundos demais para serem trovões, como se algo colossal estivesse respirando sob o oceano. Então uma voz apareceu na transmissão, tremendo, desesperada. O operador do cargueiro repetia a mesma frase. Ele está seguindo aquilo. Meu Deus. Ele encontrou. E então, silêncio absoluto. Nenhum pedido de socorro. Nenhuma explosão. Apenas o oceano. Dias depois, satélites começaram a detectar anomalias no Atlântico. Áreas inteiras do mar mudavam de temperatura em poucos minutos. Correntes marítimas começaram a se mover em direções impossíveis, e navios cargueiros passaram a evitar uma região específica do oceano, porque todos os radares enlouqueciam ali. Algumas tripulações relatavam vultos gigantes abaixo da água. Outras ouviam sons metálicos durante a madrugada, como correntes enormes sendo arrastadas nas profundezas. Mas o pior relato veio de uma plataforma petrolífera isolada. Trabalhadores afirmaram ter visto o holandês voador parado no meio da névoa, imóvel, como se estivesse esperando. E naquela mesma noite, as luzes da plataforma começaram a falhar. O oceano ficou silencioso novamente. Nenhum vento, nenhuma onda, nem mesmo chuva. Um dos operadores decidiu iluminar o mar usando os refletores da torre principal. E foi então que todos viram. Algo gigantesco se movia abaixo da plataforma. Grande demais para ser uma baleia. Grande demais para ser qualquer criatura conhecida. A água começou a vibrar. Tubulações estremeceram. Alarmes dispararam em toda a estrutura. Então o holandês começou a se mover, lentamente, como se estivesse acompanhando aquela coisa nas profundezas. Um trabalhador conseguiu gravar os últimos segundos antes do apagão total. O vídeo nunca foi divulgado oficialmente. Mas marinheiros que assistiram às imagens juram ter visto algo impossível. Uma sombra colossal surgindo abaixo do navio fantasma, e 2 olhos gigantescos se abrindo no fundo do oceano. O vídeo gravado na plataforma petrolífera nunca foi divulgado oficialmente, mas fragmentos começaram a aparecer semanas depois em fóruns obscuros da internet. Arquivos curtos, distorcidos,
quase impossíveis de entender. Em um deles, era possível ver o holandês voador parado no meio da tempestade, imóvel, como se estivesse observando alguma coisa abaixo do oceano. Então a câmera tremia violentamente. Os trabalhadores começavam a correr. Alarmes ecoavam pela estrutura. E a água começava a subir ao redor da plataforma. Não como ondas, mas como se o próprio oceano estivesse sendo empurrado de baixo para cima. Depois disso, o vídeo terminava abruptamente. Mas o desaparecimento da plataforma não foi o fim. Foi o começo. Navios militares começaram a surgir próximos da região. Satélites desapareceram temporariamente sobre o Atlântico Norte. E governos passaram a bloquear qualquer transmissão vinda daquela área do oceano. Oficialmente, nenhum motivo foi explicado, mas pescadores continuavam vendo o holandês voador. Sempre à noite, sempre durante tempestades, sempre seguindo alguma coisa abaixo das águas. Então, um submarino desapareceu. Uma embarcação militar enviada para investigar os relatos vindos da plataforma. O último contato aconteceu a mais de 4.000 metros de profundidade. No áudio final, a tripulação parecia em pânico. Sons metálicos ecoavam pelo casco, como correntes gigantes sendo arrastadas no fundo do oceano. Então alguém gritou: "Algo está se movendo lá fora." Segundos depois, outro homem começou a repetir desesperadamente: "É impossível. Isso é grande demais." E então veio o rugido. Grave, profundo, tão forte que os equipamentos começaram a falhar imediatamente. O áudio terminou com uma última frase. O holandês encontrou ele. Depois disso, silêncio absoluto. Dias mais tarde, correntes marítimas começaram a mudar em todo o planeta. Tempestades gigantes surgiram sem explicação. E pela primeira vez em séculos, marinheiros começaram a temer que o Leviatã estivesse despertando novamente. Os relatos sobre o Leviatã começaram a se espalhar pelos portos do mundo inteiro. Mas ninguém estava preparado para o que aconteceu na semana seguinte. O holandês voador apareceu novamente. Dessa vez, próximo ao Estreito da Dinamarca, um dos lugares mais profundos e violentos do Atlântico Norte. Satélites detectaram uma tempestade gigantesca surgindo na região, mas aquilo não parecia uma tempestade comum. O oceano inteiro girava em círculos, como um redemoinho colossal se formando sobre algo vivo. Navios próximos começaram a perder comunicação imediatamente. Aviões desviaram da área. E então, vieram os sons, graves, profundos, tão fortes que sensores sísmicos começaram a registrar vibrações no fundo do oceano, como se algo gigantesco estivesse despertando abaixo das placas tectônicas. O holandês avançava sozinho em direção à tempestade, sem hesitar, sem desviar, como se tivesse esperado séculos por aquele momento. Alguns marinheiros juraram ver vultos imóveis no convés, homens observando o mar, esperando. Então, as águas começaram a subir. Ondas gigantes cercaram o navio fantasma. Relâmpagos iluminaram o oceano. E por alguns segundos, algo apareceu abaixo da superfície, grande demais para existir. Escamas negras. Um corpo colossal se movendo nas profundezas. O Leviatã. O oceano inteiro pareceu estremecer quando a criatura emergiu parcialmente. Mas naquele instante, outra coisa surgiu. Tentáculos gigantescos romperam as águas ao redor do Leviatã. Correntes oceânicas explodiram em todas as direções. Navios desapareceram entre as ondas. E algo colossal começou a subir das profundezas. O Kraken. Muito maior do que os antigos relatos descreviam. Tentáculos cobertos por marcas antigas envolveram parte do corpo do Leviatã. O céu ficou vermelho. Relâmpagos cortaram a tempestade. E o holandês voador avançou diretamente para o centro da batalha. Como se aquela guerra tivesse começado muito antes da humanidade existir. O Leviatã rugiu. O Kraken respondeu. E o oceano inteiro entrou em colapso. Ondas gigantes surgiram ao redor da tempestade. Plataformas marítimas perderam sinal. Satélites ficaram cegos por alguns segundos. Então, tudo desapareceu. O mar ficou imóvel novamente. Nenhum destroço. Nenhum corpo. Nenhum sinal do holandês. Apenas silêncio. Na manhã seguinte, pescadores encontraram algo estranho flutuando próximo da costa da Islândia. Uma corrente gigantesca, grossa demais para pertencer a qualquer embarcação humana, e coberta por marcas impossíveis de identificar. Desde aquela noite, marinheiros evitam navegar pela região durante tempestades, porque alguns juram ouvir, nas madrugadas mais silenciosas, o som distante de correntes sendo arrastadas nas profundezas do oceano. E talvez o holandês voador ainda esteja lá fora, procurando novamente por aquilo que despertou no fundo do mar. Se você quer continuar explorando mistérios oceânicos,
navios fantasmas e criaturas esquecidas pelas profundezas. Ainda existem outras histórias esperando por você no Caçador de Mistérios. Por que o oceano? Talvez esconda coisas que nunca deveriam acordar.